segunda parte, dentro da unidade primeira, né? Na página 64. Aqui é sobre força espiritual do Yorei. Quer dizer, Yorei não é igual, né? Também não pode ser igual. Dependendo da situação, né, espiritual da pessoa. Também o que aumenta a potencialidade do Yorei, realmente elevação espiritual da pessoa, né? Cada vez aprimorando, lendo bastante ensinamento, dedicando bastante, né? Adquirindo uma espiritualidade, naturalmente aumenta a força do Yorei. Quando vocês ministram Yorei, dá maior efeito, né? Interessante, né? No último palestra do Meisama, né? Que foi no dia 4 de fevereiro, 55, quer dizer, foi o último, né? O falecimento é dia 10. Né? Aí reuniu o diretorista da igreja, então ele ensinou, quer dizer, orientou o dirigente da igreja, né? Daqui por diante, para perceber, né, a espiritualidade da pessoa, ou seja, o próprio ministro, o próprio reverendo, né, ele colocou 3 itens. Primeiro é Yorei. Quer dizer, força espiritual do Yorei. Né? Quem tem bom Yorei, como a pessoa fala, né? Quem consegue realmente canalizar bastante luz, com bastante potencialidade, seria primeiro item, mais importante. Para ver as pessoas, para escolher, eu acho que ministro, né? E segundo seria força da divulgação. Aquele que divulgou mais ensinamento de Meisama, né? Quer dizer, em outras palavras, quem fez bastante membros, né? Membros bons, mamihito bons, né? Conseguiu ampliar a difusão. E terceiro seria dedicação. Dedicação pode ser em todo sentido. Dedicação material, monetário, dedicação específica, né? Da construção, principalmente parte material, né? Quer dizer, seria essa a ordem, né? Isso foi a última palavra, né? Portanto, como é Yorei importante, entendeu? Yorei como é importante. A gente tem que realmente aprimorar cada dia mais, né? Mas é interessante, primeiro a pessoa dedica bastante no Yorei, entendeu? Depois não quer mais ministrar Yorei. Não gosta mais de ministrar Yorei. Gosta de fazer outras coisas, né? Outro tipo de dedicação, né? Mas não de Yorei. Isso é interessante, né? Então, a gente não pode esquecer essa parte. Para isso a gente está aprendendo, né? Esse é o nosso objetivo. Para que vocês realmente fiquem profissional mesmo de Yorei, né? Esse é o nosso objetivo. Quer dizer, o objetivo da aula, né? De hoje. Então, justamente aqui, né? Força espiritual do Yorei. Então, a pessoa, por exemplo, tem dificuldade de aliviar o sofrimento das pessoas, né? Mesmo que ministrando Yorei, uma parte pouco de responsabilidade do ministrante, né? Entendeu? No começo, por exemplo, quando o ministro perguntava alguns casos bastante difíceis, como deve ministrar Yorei, como fazer, né? Ele falava, precisa pedir profissionais, né?
profissionais de Joré, assim que falar. Então, todo mundo tem chance para ser profissionais, entendeu? Não é tão difícil, mas precisa aprender princípio, né? Princípio, né? Não é só ministrando, apenas ministrando Joré, é formalmente, né? Ou como se fosse um tipo de ritual, né? Uma forma só. 5 minutos frente, depois vira mais 10 minutos, 20 minutos atrás, aí já pronto, né? Não é assim que é. Então tem que ter muita observação, tem que ter muito estudo, aprimoramento, né? Em todo sentido. Aí você seria bem aprofundado, né? No questão de Joré. Porque Joré é um caminho que leva a Deus, entendeu? Isso mostra a elevação espiritual de cada um de nós. Ou seja, elevação até do Yukon, né? Elevação do Yukon de cada um de nós dá para ver através do Joré que vocês ministram, né? Então, aqui vamos ver. Então, primeiro também explica, né? Tirar a força humana, mas também não é só força da mão, também no sentido espiritual, ou seja, emocional, sentimental, né? Todos que envolvem, né? Por exemplo, o que está falando aqui, dependendo da pessoa que você ministra Joré, porque aí vem um tipo de emoção, ou seja, sentimento, não é? É parente, uma coisa, os filhos, né? Os pais, os amigos, né? Ou quando a pessoa tem uma certa importância social, por exemplo, você ministra Joré, de repente tem a oportunidade de ministrar Joré no nosso presidente, entendeu? Então, já fica meio emocionado, ou seja, com respeito, com uma certa restrito, né? Restringe, né? Não dá para ministrar Joré como você ministra Joré no cachorro, no gato, né? Entendeu? Então, isso significa que colocou força. Isso já ficou duro, né? Não sei se aqui no ensinamento tem. Então, isso é aconselhável. Tem que ministrar Joré. É como se fosse você ministrando Joré no inseto, né? Interessante isso. Porque olhando no ponto de vista de Deus, a gente também está ainda, talvez, no nível do inseto, né? Então, quanto menor você acha a pessoa, não é que desprezando, não é questão de desprezar. Aí luz penetra com mais facilidade, né? No momento que a gente pensa, puxa, essa pessoa eu tenho que curar, né? Entendeu? Pessoa tão importante, né? Se a gente consegue curar essa pessoa tem grande influência, né? Social, ou seja, político, né? Ficaria então fácil de divulgação do Joré, ou seja, própria doutrina. Quer dizer, vem pensamento, né? Preocupação. Isso restringe o lado espiritual, entendeu? Isso quer dizer que você colocando força, aí sem querer você fica bem sério, não é? Aí não flui luz, não flui luz. Não, embora tenha que ter muito amor, né? O primeiro item é amor, você sentir amor nas pessoas, sem interesse nenhuma, né? Sem interesse nenhum. Então, essas coisas é bastante delicado, né? Isso só através da prática você adquirindo, né? Pouco a pouco. Tem que praticar, né? Isso acontece, viu? Por exemplo, você ministrando uma pessoa que realmente precisa, tem que conseguir resultado. Quer dizer, nossa intenção é isso.
sem querer vem esse pensamento, não é? Então, ministra Joré, não acontece nada, não é? De repente, você desiste. De repente, desiste. Ah, não tem mais jeito. Aí, a partir daquele momento, começa a melhorar. É uma ironia isso aí, né? Enquanto você está querendo muito, não acontece nada. Porque está colocando força, né? Força humana, né? Não é força física, mas é força mental, ou seja, sentimental do ser humano. No momento que você desiste, 5 minutos já resolve. Isso acontece. Mesma coisa que aquele ensinamento que a gente aprendeu na quinta-feira, né? A pessoa fica muito em cima do Jorei e acaba esquecendo a origem, acaba esquecendo Deus. Isso também acontece. Então, por exemplo, alguém me telefonando para cá, né? Já estou ministrando Jorei horas, mas não está resolvendo o problema. Tem febre, dor, né? Aí, de repente, para de ministrar Jorei, vai no altar, todo mundo faz oração. Durante a oração, de repente, resolve. Porque lembrou Deus. Né? Lembrou Deus. Então, a parte principal, a raiz está em Deus. Não é? E Jorei canalizando a luz de Deus. Não é? Então, não pode esquecer essas pequenas coisas. Né? Então, Jorei não é massagem, não é tratamento. Né? Aparentemente, parece tratamento. Curar as doenças, mas também não é, né? Porque tem esse outro item mais profundo. Na hora que a pessoa dirige a Deus, pede do fundo do coração, fazendo oração, aí de repente vem luz, canaliza a luz, né? Aí resolve problemas. Então, essas coisas, né? E também isso é interessante, né? Não pode vaidade do ser humano. E quando a gente acha que já sabe ministrar Jorei, a Jorei começa a ficar ruim. Normalmente acontece no primeiro Joreis, que vocês devem lembrar, quando ministrou primeira vez para alguém, sem convicção, né? Com medo, com receio, né? Então, aí dá resultado maravilhoso, né? Resultado maravilhoso. Depois, a pessoa convence, o ser humano é muito vaidoso, né? Porque a pessoa que recebe Jorei também para, né? Puxa, graças a Deus, por causa do seu Jorei, né? Eu recebi graça. Começa a admirar, começa a respeitar ministrante. É como se fosse Deus, entendeu? Pessoa que não sabe acha isso, né? Pessoa tem força, não é? Muitos mestres que tem no mundo é isso, né? Então, pessoa tem força, força supernatural. Então, quem recebe tem esse sentimento, pensamento. Então, transmite isso. Se não cuidar, a gente mesmo recebe e você fica... Primeiro, acha estranho, né? Acha estranho. Não é que é estranho. Não é tão verdade. Mas pouco a pouco convencendo, puxa, talvez eu tenha força. Entendeu? Talvez eu sou diferente, né? Dos outros, né? Porque aí surge vaidade. Pega esse lado, né? Então, a luz de Jorei começa a diminuir. Diminui porque perdeu a humildade, né?
humildade de ser como puramente instrumento de Deus. Deus usou, né? Foi como instrumento de Deus e ministrou de oré, alcançou graça. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Mas é perder essa humildade, essa verdade, né? Tem que ser sempre isso. Então, como eu falei na aula, quando a gente recebe graça, através de ministrar de oré, né? Se a pessoa agradece, a gente também, junto, agradecer a Deus, junto com essa pessoa. Entendeu? Por exemplo, a pessoa fala, graças a Deus, né? Seu de oré fez efeito, foi curado, né? Naturalmente com dedicação do mamito. Então, aí não pode esquecer, né? Mas isso não é minha força, isso é canalizado força de Deus. Aí a gente está assim, mas depois tem que dirigir atrás, virar atrás, junto a agradecer a Deus, né? Usado como instrumento, graças a Deus, alcançou graça, né? Levar para Deus, né? Quer dizer, louvado seja o nome de Deus, né? Não é? Tem que voltar. Aí fortalece. Joré ficaria muito mais forte, cada vez fica mais forte, né? Quer dizer, Deus confia a pessoa. Esse ponto é muito delicado, é um ponto muito perigoso, viu? A gente conhece pessoal muito antigo que errou, esse ponto é terrível, terrível. Enfim, já nem reza, né? Nem reza, é uma coisa muito pessoal. Fica muito vaidoso, né? Então, nesse sentido, esquecer humildade, né, perante Deus.